3 médicos de São Paulo são mortos em quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Motivação e autoria dos crimes ainda são investigadas. E você vai ver também. Médicos foram executados com ao menos 33 tiros. A principal hipótese para os assassinatos no Rio é ataque por engano. Imposto sobre diesel é zerado com fim de medida provisória. Bombardeio russo na Ucrânia mata pelo menos 51 pessoas. Escritor dramaturgo norueguês ganha Prêmio Nobel de Literatura. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 5 de outubro. 3 médicos ortopedistas foram mortos a tiros nesta madrugada em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Um 4º médico passou por cirurgia e está internado em um hospital da região. Até o momento, a perícia colheu 33 projéteis de pistola no local do crime. A polícia trabalha com a hipótese de que um dos médicos mortos pode ter sido confundido com o filho de um miliciano do Rio de Janeiro. A principal linha de investigação do ataque a tiros na zona oeste do Rio é de que os 4 médicos foram baleados por engano. Uma hipótese é de que os traficantes tinham como alvo o filho de um miliciano da região de Jacarepaguá, Tailon Pereira Barbosa, que se parece com uma das vítimas, o médico ortopedista Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos. Tailon chegou a ser preso em uma operação no fim de 2020 e, segundo os investigadores, ele mora perto do local onde ocorreu o crime. Nas imagens divulgadas, Diego Bonfim, Marcos Corsato, Perseu Almeida e Daniel Proença jantavam no quiosque da Avenida Lúcio Costa, quando um carro se aproxima, para no semáforo e os atiradores descem do veículo e vão direto ao encontro das vítimas. Ao menos 33 disparos foram feitos. A ação durou cerca de 30 segundos. No vídeo da câmera de segurança é possível ver ainda um dos atiradores voltando para conferir se um dos médicos havia sido baleado. O Departamento de Homicídios da Polícia Civil acredita que houve execução, já que nada foi levado. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, segue outra linha de investigação, a de que o crime possa ter relação com a atividade parlamentar da deputada Sâmia Bonfim, porque Diego Bonfim, de 35 anos, é irmão da deputada federal do PSOL de São Paulo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, prestou condolências pelas redes sociais e solicitou que a Polícia Federal apure de perto as investigações. O presidente Lula, a primeira-dama Janja, o governador do Rio e o presidente do Congresso Nacional também prestaram suas condolências à morte dos médicos vítimas do ataque a tiros. O grupo estava no Rio de Janeiro para participar do 6º Congresso Internacional de Cirurgia. Em um áudio interceptado pela polícia, um homem diz a localização onde estaria Tailon, o então alvo dos criminosos. O carro usado no crime foi parar na Cidade de Deus, onde o tráfico tem base para a guerra contra a milícia. E a Polícia Federal cumpriu hoje 3 mandados de busca e apreensão em Natal e um em São Gonçalo do Amarante, em uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas. A operação, chamada de Dom Traz, acontece também em São Paulo, Ceará, Paraná e Santa Catarina. Em Natal, os mandados foram cumpridos em Mãe Luísa e na Zona Norte. Não houve prisões no estado. A investigação teve início em abril de 2022, quando um pesqueiro de bandeira brasileira foi interceptado na costa africana, carregado com quase 5,5 kg de cocaína. Na embarcação havia 7 tripulantes, 5 brasileiros e 2 montenegrinos, que foram presos em flagrante. A combinação da moradia distante com o transporte coletivo sempre lotado e demorado provoca um efeito ruim para as pessoas de baixa renda.
Uma pesquisa do IPEA revelou que elas conseguem ficar com apenas metade das vagas oferecidas pelo mercado. O estudo mostra que os congestionamentos reduzem pela metade o acesso às vagas de trabalho para aquelas pessoas que fazem percursos entre regiões periféricas e centro de cidades, onde está concentrada a maior parte das oportunidades de emprego. Os maiores níveis de tráfego estão concentrados aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e também em Brasília. E o reflexo do trânsito nessas cidades é a redução da quantidade média de empregos acessíveis entre 24% e 40%, chegando a 50% para a população de baixa renda, como eu já havia dito. Entre as cidades observadas pela pesquisa, São Paulo e Belo Horizonte são as que apresentaram maior desigualdade. Por isso, segundo o levantamento do IPEA, a população mais pobre desses municípios sofre de 3 a 11 vezes mais impacto pelos congestionamentos do que a população de classes mais elevadas. Aqui na capital paulista, por exemplo, nos horários de pico, os grupos de maior renda deixam de acessar 20% das vagas por causa do trânsito, enquanto os grupos de menor renda perdem 56% das oportunidades por causa dos congestionamentos. Eu conversei com uma especialista que avaliou o resultado do estudo do IPEA. Acompanhe. A pesquisa nos traz uma perspectiva sobre uma manifestação direta e econômica da mobilidade. Isso significa que as pessoas de baixa renda, elas estão enfrentando barreiras, sim, significativas para melhorar suas próprias condições de vida. Então, a gente não pode tratar, o diferente de forma igual. O diferente precisa ser tratado de forma diferente. E precisa também ter uma parceria muito mais próxima com o setor público e privado. Com isso, a gente deveria melhorar o acesso, trabalhar numa infraestrutura de transporte mais eficiente e não eficiente, ter um planejamento urbano realmente que atinja, que possa promover uma equidade maior entre as pessoas e que não favoreça essa desigualdade, investimento em infraestrutura e principalmente em educação e capacitação. A hora que a gente começa a trabalhar com educação e capacitação e a gente começa a olhar para mecanismos de aproximação e de justiça, que são justiça e equidade, é o que poderiam aproximar dessa realidade. É isso aí. Esse estudo do IPEA foi realizado no último mês de setembro e avaliou o impacto dos congestionamentos no acesso a oportunidades de emprego nas 20 maiores cidades do país. O preço do diesel não terá mais a cobrança de impostos federais até dezembro, como estava previsto pelo governo. O motivo é que a medida provisória que determinava o aumento no valor do combustível perdeu a validade. Com a perda da validade, os tributos sobre o combustível voltaram a zero até 31 de dezembro de 2023. A informação foi confirmada pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM. A entidade espera agora uma redução no preço final ao consumidor, com o corte de 12 centavos de impostos por litro. Publicada em 5 de junho, a medida provisória teria validade de 60 dias, sendo prorrogada por mais 60 dias. Contudo, o texto não foi votado pelo Congresso Nacional e perdeu a eficácia. Dessa forma, fica valendo o que está previsto em lei publicada em maio deste ano, que estabeleceu a isenção dos impostos até 31 de dezembro. Os impostos federais sobre o óleo diesel haviam aumentado em 2 centavos por litro no domingo. Essa seria a segunda fase de retomada dos impostos PIS e COFINS. As alíquotas de PIS e COFINS sobre o diesel e o biodiesel estavam zeradas desde 2021, como uma forma de reduzir o preço do combustível para o consumidor. E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira, com maior aversão aos riscos que toma conta dos mercados globais nos últimos dias. Investidores aguardam novos dados de emprego nos Estados Unidos, de olho aí em eventuais sinais sobre os juros norte-americanos. Já o Ibovespa, o principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em queda. Ao final da sessão, a moeda norte-americana avançou 0,32% e encerrou o dia cotada a R$ 5,16 na venda.
Um relatório da ONU divulgado hoje aponta a desaceleração do crescimento econômico mundial neste ano. Mas o Brasil está entre as exceções e deve registrar crescimento. A Organização das Nações Unidas divulgou o relatório que apresenta uma desaceleração do crescimento econômico mundial. Apesar disso, o Brasil apresenta tendência positiva. Segundo o relatório, o crescimento modesto de 2,3% previsto para 2023 atende à definição de recessão global. Para 2024, o estudo sugere uma pequena melhora, crescimento de 2,5%, mas somente se a área do euro, que cresceu 0,4% neste ano, se recuperar e as maiores economias evitarem choques. O estudo destaca que esse baixo crescimento é um dos menores das últimas 4 décadas. Já o Brasil, a China, o Japão, o México, a Rússia e a Índia são exceções e devem registrar crescimento. A Índia deve ter o maior crescimento, com previsão de 6,6% para este ano. Em relação ao crescimento previsto para este ano, no relatório do ano passado, Brasil e Rússia tiveram os melhores resultados. Para o Brasil, a previsão para 2023 era de 0,9% de crescimento, agora saltou para 3,3%, com 2,3% previstos para o próximo ano. E a China deve crescer 4,6% este ano. E veja a seguir, bombardeio russo na Ucrânia mata pelo menos 51 pessoas. E ainda, escritor dramaturgo norueguês ganha prêmio Nobel de Literatura. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta às 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Nos destaques internacionais, um bombardeio russo na Ucrânia matou pelo menos 51 pessoas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky classificou como um ataque terrorista deliberado. Dezenas de pessoas morreram em um bombardeio russo que atingiu uma mercearia e um povoado da região de Kharkiv, no leste da Ucrânia. Nas redes sociais, o presidente Volodymyr Zelensky denunciou um ataque terrorista deliberado. A ação ocorreu no começo da tarde local desta quinta e atingiu a cidade de Groza, cerca de 30 quilômetros a oeste de Kupiansk. Antes da guerra, cerca de 500 pessoas viviam no local. Entre os mortos, há uma criança de 6 anos. O ataque ocorre no dia em que quase 50 líderes europeus se reúnem na cidade espanhola de Granada com Zelensky e expressam receios sobre o impacto que a crise política em Washington pode ter na ajuda dos Estados Unidos a Kiev. O mês de setembro registrou as temperaturas mais altas de acordo com o Programa de Observação Copérnicos da União Europeia. Grande parte do planeta enfrentou temperaturas acima da média em um ano que, segundo projeções, deve ser o mais quente da história. Samantha Burgess, vice-diretora do Serviço de Mudança Climática Copérnicos, afirmou que a temperatura média de setembro, de 16,38 graus centígrados na superfície do planeta, rompeu o recorde por uma margem extraordinária. Um relatório do programa Copérnicos informa que a temperatura média de setembro ficou 0,93 grau acima da média do período de 1991 a 2020 para o mês e 0,5 grau acima do recorde anterior de 2020. Os recordes de temperatura geralmente são quebrados por margens muito menores de 0,1. As temperaturas médias do planeta de janeiro a setembro foram 1,4 graus Celsius superiores às registradas no período de 1850 a 1900. O número quase iguala o teto de aquecimento estabelecido no Acordo de Paris de 2015 de 1,5 graus. O limite é o objetivo mais ambicioso do acordo e é considerado essencial para evitar as consequências mais catastróficas da mudança climática. O fenômeno El Niño, que aquece as águas do Pacífico Sul e provoca temperaturas elevadas em outras regiões, pode fazer com que 2023 se torne o ano mais quente já registrado.
O Prêmio Nobel de Literatura foi concedido este ano ao dramaturgo norueguês Jon Fosse. O júri justificou a escolha pelas ideias inovadoras do escritor. A Academia Sueca destacou que Fosse, de 64 anos, foi premiado por suas obras de teatro e prosa inovadoras que dão voz ao indizível. Nascido em 29 de setembro de 1959 na cidade de Haugesund, Fosse é um escritor multifacetado e pouco acessível para o grande público, mas o norueguês é um dos autores vivos cujas peças de teatro mais são encenadas na Europa. Comparado com frequência a Samuel Beckett, a obra de Fosse é minimalista, baseada em uma linguagem simples que transmite sua mensagem através do ritmo, da melodia e do silêncio. Fosse ganhou fama como dramaturgo com Alguém Vai Chegar. Em um comunicado divulgado após o anúncio, o autor se disse emocionado e agradecido. O nome do norueguês era citado há vários anos entre os potenciais vencedores do Nobel. As obras de Fosse foram traduzidas para quase 50 idiomas e a editora norueguesa Sanlaget informou que seus textos já foram encenados mais de 1000 vezes ao redor do mundo. E de volta ao Brasil, falando ainda sobre literatura, vamos ao Rio de Janeiro com mais informações com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. E o Rio de Janeiro foi escolhido pela Unesco como capital mundial do livro em 2025. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes nesta quinta-feira em redes sociais. É a primeira vez que uma candidatura de uma cidade de língua portuguesa é escolhida. Além de sediar por 12 meses uma programação voltada para a promoção do livro e da leitura, a nova capital mundial do livro entra para uma rede de cooperação internacional com as cidades dos anos anteriores. Eu fico por aqui e amanhã eu retorno com mais notícias do Rio. Até lá. Muito obrigada, Anderson, e até amanhã. Bem, estamos no mês de outubro e a tradicional campanha Outubro Rosa promove a prevenção do câncer de mama. Além das ações de conscientização ao longo de todo o mês, um projeto social que oferece perucas grátis pretende devolver a autoestima a pacientes de todo o país. Fios tecidos 1 a 1 e costurados a uma touca com todo cuidado e capricho para a peruca ficar certinha e natural. São 2 horas de trabalho e pelo menos 8 metros de cabelos doados para a confecção de uma única peça. Mas com amor, é possível produzir várias unidades e levar autoestima para mulheres de todo o Brasil. A Cabelegria surgiu com a minha vontade de doar o cabelo e ajudar outras mulheres a resgatar a sua autoestima. E um pouquinho além disso, né? Fazer uma campanha para que a gente pudesse arrecadar mais doações e fazer uma doação mais expressiva aí de cabelos. Em 10 anos de existência, a Cabelegria recebeu 350 mil doações de cabelo e entregou 13 mil perucas gratuitamente a pacientes com câncer em tratamento de quimioterapia. Em muitos casos, devolve a vida social dos pacientes. Então, a gente tem adolescentes que param de ir para a escola, mulheres que param de ir para o mercado, de ir para a igreja, porque não querem que outras pessoas a vejam carequinha. Eu falo que para a gente passar por qualquer dificuldade da nossa vida, a gente precisa estar bem com nós mesmos. E a peruca representa isso para muito paciente. É uma grande força que a paciente recebe para encarar essa fase de cabeça erguida. Essa é uma batalha enfrentada por muitas mulheres, a maioria diagnosticada com câncer de mama, o tipo mais incidente entre elas no mundo todo. Só que no Brasil são cerca de 70 mil novos casos todos os anos, segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Mas boa parte tem cura, especialmente quando o diagnóstico é precoce. Esses pacientes diagnosticados em estágios iniciais, eles têm uma chance de 95% ou mais de ficar curadas. Daí a importância do Outubro Rosa, campanha contra o câncer de mama em todo o mundo, com inúmeras ações realizadas ao longo de todo o mês para recomendações de prevenção, diagnóstico e rastreamento da doença. Algumas sociedades preconizam iniciar a partir dos 40 anos de idade
o exame anual, né, mamografia anual. Mas o Ministério da Saúde ele preconiza a partir dos 50 anos de idade. O câncer de mama é uma doença silenciosa. Os primeiros sintomas surgem em estágios mais avançados. A pele da mama pode ficar avermelhada ou com aspecto de casca de laranja. Pode ocorrer saída de secreção aquosa ou com sangue pelo mamilo. E surgem nódulos palpáveis nas mamas e axilas. O tratamento depende do grau de evolução da doença e do subtipo do câncer de mama diagnosticado. Muitas vezes a quimioterapia é necessária e, quando receitada, normalmente a queda de cabelo é consequência. Uma situação que realmente faz parte do tratamento, a gente entende que isso é uma coisa difícil para o paciente, a mulher sempre ligada à vaidade, mas a gente tenta passar a informação que isso é algo importante para o tratamento e que depois vai se restabelecer tudo normalmente. Mesmo sabendo disso, segundo Mariana, essa acaba sendo uma das fases mais difíceis do tratamento para muitas mulheres. Eu acho que do meu maior aprendizado foi uma ação que a gente estava na Santa Casa, em São Paulo, e uma paciente entrou no banco de perucas chorando muito. Ela disse que ela tinha acabado de desistir do tratamento porque ela não queria ficar careca. E quando ela viu o banco de perucas móvel, foi um sinal para ela de que ela poderia fazer o tratamento, que ela teria aí organizações para poder contar. Com a Cabelegria, o Brasil todo pode contar. Para receber uma peruca gratuitamente pelo correio, basta entrar em contato com o projeto pelo site. E para quem quer doar cabelo, o caminho é o mesmo. Acesse cabelegria.org. E neste Outubro Rosa, a ONG realiza ações especiais. Trabalho maravilhoso, né? Bem, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite para você. Tchau.